gravar aqui. Então, beleza, moçada. Então, nesse sentido, né, tem um exercício aqui, exercício 19, que está relacionado aí, né, com o campo magnético gerado por fios percorridos por corrente. Então, esse exercício aí foi de uma prova integradora, né, uma dessas provas institucionais, tipo modular, global, né, da universidade, e diz o seguinte: a figura representa dois fios retilíneos longos, 1 e 2, mostrados em corte percorrido por correntes elétricas I1 e I2, perpendiculares à folha de papel. Então, esse aqui é o fio 1, esse aqui é o fio 2. A gente está vendo eles de frente, né? A gente está vendo ali a seção reta deles, como se eu pegasse um fio e olhasse ele de frente. Estou vendo lá, né, o diâmetro dele aqui. Então, a corrente está passando por aqui, ou entrando aí na tela do computador, ou saindo da tela do computador, em qualquer um dos dois fios. Tá? Sabendo que a distância até o ponto, sabendo que a distância do ponto A até 2 é menor que a distância do ponto A até 1, né, que dá para ver pela figura, né, o ponto A está mais perto do fio 2 do que do fio 1. Né, o campo magnético no ponto A só poderá ser nulo se a corrente I1 e I2 forem tais que. É uma questão de múltipla escolha. Ele está falando que esses dois fios estão sendo percorridos por corrente, e ele quer que a gente analise o seguinte: nesse ponto A aqui, o campo magnético ali tem que ser zero. O campo magnético resultante ali tem que ser zero. Como os dois fios estão sendo percorridos por corrente, ou a corrente está entrando aí na tela do seu computador ou telefone, ou saindo dela, né, por esses fios 1 ou 2, eles vão gerar campo magnético aqui no ponto A. O que o problema quer é que esse campo seja zero, seja nulo, campo resultante. Tá? E a gente tem o seguinte, né, que o campo magnético gerado por um fio, né, pela corrente percorrendo um fio, o campo magnético ao redor desse fio é dado por essa expressão, onde μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, tá? I é a corrente que está percorrendo o fio, e R é a distância entre o fio e o ponto onde eu quero saber o valor do campo magnético. Nesse caso aqui, em relação ao fio 1, essa distância toda aqui, em relação ao fio 2, essa distância menor. O R em relação ao fio 2 é menor que o R em relação ao fio 1. Tá? E aí eles falam que a gente vê uma relação entre as correntes aí, de forma que, levando em consideração essas distâncias diferentes, a gente tem que ver aí os valores das correntes, ou seja, quem que tem que ser maior para gerar, para possibilitar que o campo aqui seja nulo. E, além disso, a gente tem que saber para onde que essas correntes estão percorrendo os fios, para que os campos magnéticos aqui, eles tenham a mesma intensidade, mas apontem em sentidos opostos. Como o campo magnético é vetor, se um campo magnético aponta no sentido e o outro aponta no sentido contrário, né, ao fazer a soma vetorial ali, a gente vai encontrar que, na realidade, esses vetores estão se subtraindo. E para dar zero, né, eles têm que ter o mesmo tamanho. Okay? Então, é isso que o problema quer. Então, eu fiz duas tentativas aqui. Tá? Uma aí, o campo não se anulou, e na outra, o campo mostrou a possibilidade de se anular. Tá? E já não tem surpresa, porque eu esqueci de animar a transparência, né? Então, tá aí já do lado direito as duas situações. Uma para a gente ver que não anula, e a outra que anula. Né? Então, na primeira situação, ele não me falou para onde as correntes estão circulando, se elas estão entrando ou saindo da tela. Tá? E aí, eu considerei nessa primeira situação que a corrente I2 aqui, ela está saindo, esse pontinho aí indica que você está olhando para o vetor de frente, ou seja, está vendo a ponta da seta do vetor saindo da sua tela, e a corrente I1, perdão, né, o vetor corrente está entrando, né, na tela. Você está vendo aí as costas da flecha, as penas lá de trás. Tá? Então aqui a corrente entra e aqui a corrente sai. Usando a regra da mão direita, né, se você colocar o seu dedão no sentido saindo do seu computador, você vai ver que os seus dedos, né, girando aí em torno do seu dedão, os dedos da sua mão, que indicam aí o campo magnético, você vai ver que o campo magnético, acho que gerado por essa corrente que está saindo da tela, no ponto A, ela está gerando um campo magnético para baixo, que eu chamei de campo 2. Tá? Aplicando aqui, né, a mesma regra da mão direita para a corrente 1, que está entrando, se você colocar seu dedão apontando para a tela, você vai ver que seus dedos da sua mão,
você consegue girar eles no sentido horário, né, em torno do seu dedão. E esse é o sentido do campo que essa corrente gera aqui nesse ponto A. Nesse ponto A, o campo gerado pela corrente 1, o campo magnético vai estar apontando para baixo. Nessa situação, onde eu coloquei as correntes andando em sentidos contrários, né, você veja que os campos magnéticos são gerados aí no mesmo sentido. Nessa situação aqui, né, esses campos eles não se anulam, porque como o campo é vetor, os dois estão apontando para baixo, a soma vetorial disso aí não vai dar zero. Não importa qual o valor dos dois, eu vou ter um campo resultante diferente de zero. Então, na situação em que as correntes estão se movimentando no fio em sentidos contrários, né, eu não consigo anular o campo. Mesmo que se eu tivesse invertido aqui, tá? Se eu colocasse a corrente 1 saindo da tela e a corrente 2 entrando na tela, também você ia chegar numa situação parecida com essa, em que os campos estão apontando no mesmo sentido. Então, eles não vão se anular. E aí, quando é que eu vi que eu poderia anular esses campos? Eu coloquei as correntes para circular, para se movimentar no fio no mesmo sentido. Então, aqui eu escolhi que as duas correntes estão entrando na tela. Tá? Então, a corrente 1 está entrando no fio. Tá? Se colocar o seu dedão ali no sentido da corrente entrando, você vai ver que sua mão vai circular no sentido horário. E no ponto B, então, o campo magnético gerado por essa corrente vai estar apontando para baixo. Se eu fizer a mesma coisa para o fio 2, que também considerei a corrente entrando, você colocar o seu dedão apontando para a tela, você vai ver também que o fio 2, a corrente nele, está gerando um campo que gira também no sentido horário. E aí, no ponto B, no ponto A, essa corrente 2 está gerando um campo magnético para cima. Então, você nota que nessa configuração onde as duas correntes apontam no mesmo sentido, eu tenho a possibilidade de gerar essa configuração onde os campos magnéticos apontam em sentidos contrários. Então, isso é uma, né, dos pré-requisitos para conseguir anular o campo magnético aí, que eles estejam, né, apontando em sentidos opostos. Mas não só isso, não quer dizer que só porque eles estão apontando em sentidos opostos que eles vão se anular. Eu já consegui aí o primeiro pré-requisito. Tá? E se eu invertesse aqui, colocasse as duas correntes saindo da tela, eu ia ter uma situação parecida aqui. Os dois campos estariam em oposição. Provavelmente eu acho que ia inverter ali. Acho que o campo 1 ia apontar para cima, e o campo 2 ia apontar para baixo. Okay? Mas inverter eles em oposição. Tá? O que eu quero é que esses campos magnéticos, os valores deles sejam iguais, para que esses vetores tenham o mesmo tamanho e se anulem mutuamente, como o problema quer. Para isso acontecer, o que tem que acontecer aqui é, né, note, essa aqui é a fórmula que me dá o campo magnético em qualquer ponto ao redor dos fios. E ela depende da distância. E eu já sei que o fio 2 está mais perto do ponto A. Ou seja, essa distância aqui é menor do que essa distância aqui. Então, esse fio 2 ele já tem uma predisposição de gerar um campo mais intenso nesse ponto. Só por causa desse ponto está mais perto dele. Veja, a distância cai, o campo aumenta. Né? É inversamente proporcional. Para eu equilibrar isso, conseguir zerar o campo, o que eu tenho que fazer é, né, eu tenho que mexer então na intensidade da corrente, no valor da corrente. Como I1 está mais longe aqui do ponto A, essa distância aqui é maior, para conseguir fazer o campo gerado por essa corrente ficar do mesmo tamanho do campo 2 aqui, eu tenho que aumentar o valor da corrente 1. Aumentando o valor da corrente, eu aumento diretamente o valor do campo. E aí, dessa forma, eu consigo possibilitar que, nesse ponto A, os campos magnéticos se anulem. Ou seja, para dar zero ali, as correntes têm que estar no mesmo sentido, e a corrente I1 tem que ser maior que a corrente I2. Tá? E como isso aqui for uma questão de múltipla escolha da integradora, a letra A aqui. Tá? I1 tem que ser maior que I2 e tiverem ambos no mesmo sentido. Vão estar circulando, movimentando o fio para a mesma direção. Tá? Então, esse aí é o exercício 19. Okay? E notem que em problemas com campo magnético, pelo menos nessa fase, é possível que vocês façam outras matérias que envolvam magnetismo, tipo magnetismo aplicado, né, a gente vai ver outras facetas aí do campo magnético. Mas aqui note que os exercícios, uma boa parte deles é interpretativo. Tá? É interpretar ali a regra da mão direita, para ver em que sentido o campo é gerado, dependendo para onde a corrente está fluindo, e a interpretação aí, né, das equações que me permitem calcular o campo magnético, aplicados aí, por exemplo, a fio, aplicado a espira, aplicado a bobina. E para cada um desses dispositivos,
a expressão para se calcular o campo magnético ela vai ser diferente. Ela não é a mesma para qualquer dispositivo. Tá? O campo varia. Né? E normalmente para calcular essas equações aí, a gente em tese teria que resolver lá integrais, usando ou a lei de Biot-Savart, ou a lei de Ampère, ou a lei de Faraday. Aqui a gente, o curso não exige isso. Não exige que a gente saiba interpretar essas equações e as regras da mão direita. Tá? Então, beleza, esse aí é o 19. Tá? Se quiser perguntar qualquer coisa, estou à disposição. Ok. Então, vamos dar seguimento. Mas se quiserem voltar, não tem problema. Tá? Então, tem um próximo exercício aqui, que é o exercício 11, que diz o seguinte. A figura abaixo mostra dois fios retilíneos longos. Os fios estão separados por uma distância de 0,065 metros. Ou seja, a separação aqui entre eles, essa distância aqui que ele mostra, né, ela vale 0,065 metros. E a corrente dos fios A e B são respectivamente iguais a IA, que é 15 ampere, então a corrente que está passando aqui nesse fio vale 15 ampere, e a IB vale 7 amperes, a corrente que está passando aqui no fio B. Tá? O sentido das correntes também está indicado na figura. Todas as duas estão se movimentando no mesmo sentido, né? À direita ali, né, nos dois fios. O módulo e a direção da força magnética que o fio A exerce em uma seção de 1,5 metros do fio B são, ou seja, ele está querendo saber qual que é a força magnética que o fio A vai exercer aqui no fio B. Tá? Qual que é o valor dessa força magnética aí? Bom, então vamos lá. Uma coisa que você tem que lembrar é que quando os fios estão sendo percorridos por correntes, eles geram campo magnético no espaço. Então, eu tenho aqui que o fio A ele está gerando campo magnético no espaço em torno dele. Se você usar ali a regra da mão direita, colocar o seu dedão no sentido da corrente ali que está percorrendo o fio A, e usar os seus dedos para circular o fio, você vai descobrir qual que é o sentido do campo, tá? Gerado pelo fio A. Dá para fazer a mesma coisa com o fio B. E ele fala que o tamanho L aqui dos fios, tanto do A quanto do B, é de 1,5 metros. E aí ele está te pedindo qual que é a força magnética que esse fio, o A, gera aqui no fio B. Okay? Então vamos lá. Primeira coisa é, eu tenho que descobrir o valor, né, do campo magnético que o fio A está gerando no espaço em torno dele, inclusive aqui na região onde está o fio B. E usando a regra da mão direita, colocando aí meu dedão no sentido da corrente que está percorrendo o fio A e circulando com meus dedos aí em volta do fio A, você vai ver que na região onde está o fio B, né, o campo magnético gerado por A, que atua aqui no fio B, o campo magnético está apontando para baixo, como mostra essas setinhas aqui. Esse aqui é o campo A, é o campo gerado pela corrente passando no fio A em cima do fio B. Esse campo está apontando para baixo. Okay? E aí, lembrando, né, a distância que o fio A está do fio B é essa distância D aqui. Chamei aqui de R por causa da equação. Tá? E essa equação é a equação que me permite calcular o campo magnético gerado por um fio, né, por uma corrente percorrendo um fio. Tá? Então, toda vez que eu falar assim, campo magnético gerado por um fio, quer dizer que é o campo magnético gerado pela corrente que está passando pelo fio. Tá? Porque eu fico me corrigindo aqui toda hora, né? Mas é isso que quer dizer, tá? A não ser que esse fio seja um material magnético, provavelmente não é, né? Para ter campo magnético gerado por um fio, tem que ter uma corrente passando nele, tá? Então eu vou resumir essa frase só, campo magnético gerado pelo fio, tá? Já subentende que tem uma corrente percorrendo. Então, se eu fosse calcular o valor desse campo magnético A, gerado pela corrente passando no fio A, usando a equação, seria a permeabilidade magnética do meio, que é a do vácuo, que tem um valor, né? A corrente que está passando nele, dividido por 2πr, onde esse R aqui é o ponto
onde eu quero calcular o campo magnético, né? A distância entre o fio e o ponto onde eu quero calcular o magnético, essa distância é a distância R aqui que vale D. Eu coloquei aqui Dzinho, e o problema já me deu esse valor de Dzinho, ele vale 0,065. Tá? Nesse ponto aqui, eu já poderia vir aqui e calcular o valor do campo magnético A, tá? Fazer a conta aqui e achar o valor numérico desse campo, ok? Mas eu preferi guardar ela um pouquinho, tá? Para usar ela mais para frente, fazer a conta de uma vez só, tá? E aí, beleza. Então, já tem o campo magnético, é esse campo magnético que vai gerar uma força magnética nesse fio B que está sendo percorrido por corrente. Tá? Eu até desenhei a corrente maior aqui para a gente lembrar. Isso aqui é a corrente que está passando no fio B. E se você olhar, a corrente está circulando nesse sentido e o campo magnético em B está apontando para baixo. Okay? E aí, note que a corrente e o campo magnético eles são perpendiculares, eles fazem 90 graus. Se eles fazem 90 graus, para calcular a força magnética gerada por esse campo A nesse fio B, eu posso usar essa expressão para força magnética em fio. Preciso saber a corrente que está passando nesse fio, o comprimento do fio e o campo magnético que está sendo aplicado nesse fio. A gente já sabe, está aqui. Essa equação aplicada aqui ao fio B vai ser a corrente que está passando no fio B, que é IB, o comprimento do fio B, que vale L, os dois têm comprimento L, e o campo magnético que está sendo aplicado nele, que é o campo magnético A. Tá? Então, vou substituir esses dados aqui nessa equação. Tá? Então, note, IB está aqui, IB, o comprimento do fio B está aqui, está aqui. E o campo magnético gerado lá, né, está aplicado a ele, é o campo magnético A, que é dado por essa expressão. Então, no lugar do campo magnético, eu coloquei essa expressão toda, que é μ0 I dividido por 2πd. Então, está aqui, μ0 IA dividido por 2πd. Okay? Por isso que eu aguardei um pouco para fazer essa conta, porque eu poderia fazer ela toda de uma vez aqui. Não tem mal algum se eu fizer a conta aqui, conhecer o valor do campo magnético B e depois fazer aqui, substituir corrente e comprimento e calcular já a força. Não tem mal algum. Eu só quis fazer isso já tudo de uma vez só. Tá? Então, eu cheguei nessa expressão que me dá a força magnética desse fio. Tá? Substituindo os valores, eu substituí o valor da corrente A, que vale 15 amperes, o valor da corrente que está passando no fio B, que vale 7 amperes, o comprimento do fio, que é 1,5 metros, dividido por 2π vezes D, onde D é a distanciazinha aqui, que ele me falou que é 0,065 metros. Então, substitui tudo nessa equação. Tá? E aí, partindo para a próxima transparência, eu repeti lá as duas equações, com a substituição dos valores. Note que eu esperei um pouquinho para substituir aqui o μ0, foi de propósito, tá? Por causa desse π aqui que aparece aqui embaixo, e o π aparece em μ0. Então, só para ficar mais fácil a conta ali. Então, eu fiz a conta aqui com os números, 15 vezes 7 vezes 1,5 dividido por 0,075, vai dar isso aqui, 1,21 vezes 10 a 3. Tá? E aí, essa expressão vai ficar μ0 vezes 1,121 vezes 10 a 3, vezes π, dividido por π. Tá? Também usei o 2 aqui. A conta que eu fiz foi 15 vezes 7 vezes 1,5 dividido por 2 vezes 0,065. E aí eu cheguei nisso. E aqui nessa equação que eu fiz foi substituir o valor da permeabilidade magnética do vácuo, que vale 4π vezes 10 a menos 7. Então eu coloquei lá. E a razão disso foi porque aí agora eu posso cancelar aqui π com π, e a conta que eu vou ter que fazer, ao cancelar, dividir esse π com esse π, vai ser 4 vezes 10 a menos 7 vezes 1,21 vezes 10 a 3. Então, fazendo a conta com os números aqui, 4 vezes 1,21 vai dar 4,84, e com as potências de 10, conserva a base que é 10 e soma os expoentes. Então, menos 7 mais 3 dá menos 4. Então, essa aqui é a força magnética que está atuando naquele fio B, devido ao campo magnético gerado pelo fio A. Okay? E aqui ele pedia, nesse exercício, ele pedia a direção dessa força. E essa força não está apontando para baixo. Tá? Aqui eu vacilei aqui e escrevi a direção do campo. Essa força não está apontando para baixo. Se a gente voltar lá, eu vou corrigir aqui em transparência, aplicando a regra da mão direita aqui, tá? Para esse problema, a corrente está circulando nesse sentido e o campo está apontando nesse sentido. Então,
usando a regra da mão direita, né? Você coloca o seu dedão no sentido da corrente, tá? Os dedos da sua mão no sentido do campo, e você vai ver que a palma da sua mão, ela vai estar apontando aí por uma direção que meio que está entrando aí, né, no seu monitor, tá? Então, essa direção que está entrando aí no seu monitor, né, poderia chamar ela aí de, tudo bem, eu posso chamar de direção Z. Direção, vamos colocar aqui menos Z, tá? Que essa força magnética estaria apontando, ok? Só vou dar uma corrigidinha aqui para não ficar errado lá, tá? Na verdade, não é para baixo em Z, não, tá? É entrando na tela em Z, ok? Ou simplesmente entrando na tela. Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação só para corrigir. Vou tomar aqui a gravação. É um problema comum, tá? De você ter aí um fio que está sendo percorrido por corrente, ele gera um campo magnético e vai interagir lá com o outro fio nas suas vizinhanças que também está sendo percorrido por corrente. Uma variante desse problema é você tem um fio que está sendo percorrido por corrente, ele gera esse campo magnético no espaço, e aí o problema me fala que tem uma carga elétrica, um elétron passando aqui nessa região, com uma certa velocidade. Então, esse elétron vai interagir com o campo magnético gerado pelo fio, tá? Vai surgir sobre esse elétron, sobre essa carga, uma força magnética. E a gente também consegue calcular essa força magnética, tá? Então, tá bom. Uma coisa que vão surgir aqui são alguns dispositivos elétricos, né, em que a gente consegue observar o aparecimento, a geração de campo magnético. Uma vez que eu disse para vocês aqui que corrente elétrica gera campo magnético no espaço ao seu redor, né, e o valor desse campo magnético, a intensidade dele, depende aí do valor da corrente, né, nem todos os dispositivos que eu tenho aí no circuito, eles são fios, tá? Fios retilíneos. Eu tenho aí alguns dispositivos de circuitos que eles vão ser espiras, que é você pegar um fio retilíneo e unir as duas pontas dele, formando aí ou um anel ou um quadrado, onde você pega um fio, forma um quadrado com ele e une as duas pontas, um retângulo, um triângulo, tanto faz. Tá? A coisa que importa é que esse fio está formando uma figura geométrica plana fechada. Okay? E a corrente pode circular nele. Né? E isso é chamado de uma espira. E eu tenho um outro tipo de dispositivo, que é chamado de bobina, né? Que é aí um conjunto de espiras. Eu empilho aí um conjunto de espiras. O que quer dizer isso? Em vez de eu pegar uma ponta de um fio e juntar as duas, eu enrolo, como se eu estivesse fazendo uma mola. E aí a corrente, ao passar por essa mola, por essa espira, por essa bobina, esse conjunto de espiras, também gera campo magnético. Vira um ímã. Tá? E aí são dispositivos comuns aí de aparecer. Tá? Obviamente, a gente vai ter aqui as expressões que dão os campos magnéticos gerados por esses dispositivos elétricos. Tá? Então, aí está a explicaçãozinha aí de como é o que é uma espira, tá? E que esse ente aí, a espira, ela gera campo magnético no espaço. Tá? E para calcular o campo magnético dela, né, lembra, para um fio, a gente usou a lei de Ampère. Tá? A lei de Ampère, quando vocês forem ver lá o eletromagnetismo aplicado, é aquela integral, você tem que resolver uma integral de caminho para o campo magnético. E a lei de Ampère, ela se aplica melhor em sistemas que a gente tem simetria do campo, assim. A gente consegue enxergar essa simetria mais fácil. E no caso de um fio percorrido por corrente, a gente consegue enxergar e consegue usar a lei de Ampère para calcular esse campo magnético. No caso de uma espira, a gente não consegue usar a lei de Ampère, não. Tá? Então, seria até possível tentar achar ali uma simetria, eu desconheço, para usar a lei de Ampère. Mas, na realidade, a gente tem que usar uma outra lei, que é chamada de lei de Biot-Savart, tá? Que é aí uma lei pedreira de magnetismo que consegue calcular o campo magnético de qualquer estrutura, mas ela é uma lei aí mais, uma equação magnética, uma equação aí para calcular campo mais barra pesada, tá? Apesar dela funcionar para qualquer sistema. Okay? Então, aqui, a lei de Biot-Savart seria essa integral, tá? Onde eu tenho a corrente circulando lá, passando em um determinado dispositivo ou geometria. Só um minutinho, moçada, minha filha está com fome. Ok.
Então, essa aí é a lei de Biot-Savart. Em algum momento aí, em algum outro curso, vocês vão ver como é que resolve essa integral. Tá? A corrente vai estar passando aí por um fio, e aí a geometria desse fio aí pode ser qualquer um, qualquer tipo. Tá? Esse vetor aqui, dl, ele vai estar dando a direção da corrente, ok? E o vetor r aqui vai estar te dando lá a direção do campo no espaço, para onde esse campo aponta. E o r ao quadrado aqui, né, é a distância entre o ponto, que você quer saber o campo magnético, e onde está passando a corrente. Tá? Então, isso é aplicado a qualquer tipo de sistema. É uma integral e que envolve dentro da integral aí um produto vetorial. Okay? Parece assustadora, mas não tem para a gente pegar a manha de usar essa equação. Aqui a gente não vai precisar, só uma informação para saber que eu posso aplicar a lei de Biot-Savart a uma espira. Uma espira é isso, tá? Peguei lá um fio, juntei lá as duas pontas, nesse caso aqui formei um círculo, mas eu poderia formar um quadrado, um retângulo, um triângulo. Já que eu uni as pontas desse fio, isso aí forma o que a gente chama de uma espira, então uma espiral, tá? Onde a corrente fica circulando ali, ok? E essa espira aqui tem um raio R, já que é um círculo, né? O raio dela é R, e aqui ele está te mostrando a corrente passando aqui, esse aqui é o vetor dl, e ele está calculando o campo magnético num ponto P, que está uma distância R da corrente que está passando aqui em cima, ok? Isso aqui é um vetor, nota que ele vai ter componentes aí, ok? Eu também uso a regra da mão direita para saber para onde que aponta o vetor aqui, mas, enfim, não é o que vem ao caso aqui. Ao resolver essa equação, calcular essa integral, você vai chegar numa expressão que te permite calcular o campo magnético gerado por uma espira, né? Te permite calcular o campo magnético que coincide aqui com o eixo da espira. Tá? E essa expressão só serve para esse caso. Tá? O campo magnético gerado por uma espira percorrida por corrente circular e o campo magnético aqui coincidindo com o eixo, né, central da espira. Em qualquer outro ponto a expressão seria diferente, para qualquer outra geometria a expressão também seria diferente. Tá? Mas essa aqui vai ser a mais comum, a que vai aparecer aí nesse curso. E aí, fazendo esse cálculo, calculando essa integral, eu vou chegar que o campo magnético gerado por uma espira, nesse eixo que coincide com o seu centro, que está a uma distância E, tem um raio R ali, é dado por essa expressão. Tá? Eu preciso saber o valor da corrente que está circulando na espira e preciso saber o raio R da espira. Tá? Essa expressão aqui é parecida com o campo magnético gerado por um fio, mas é levemente diferente. Tá? O campo magnético gerado por um fio é μ0 vezes I dividido por 2π Rzinho, onde Rzinho é a distância do fio ao ponto onde eu quero calcular o campo. Aqui na espira, não. É μ0I dividido por 2R, onde R é o raio da espira. Então, toda vez que a gente tiver que calcular esse campo magnético gerado por um dispositivo como esse, uma espira circular, né, essa é a expressão. E essa expressão serve para calcular o campo que coincide com esse eixo aqui que passa pelo centro da bobina. Qualquer desses pontos aqui eu consigo calcular esse campo, o seu valor dele é dado por essa expressão. Tá? É até meio artificial essa solução, porque assim, note que esse campo aqui é constante, tá? Nesse eixo aqui, em qualquer ponto. Tá? E o sentido do campo, né, magnético gerado aí por uma corrente percorrendo uma espira é dado pela regra da mão direita. Né? Para você saber para onde que aponta o campo, usando a sua mão direita, né? Seu dedão vai estar lá no sentido da corrente, como está mostrado na ilustração aqui, a corrente está circulando nesse sentido. Né? Então, o seu dedão no sentido da corrente, os seus dedos circulam lá a espira e as pontas dos seus dedos mostram para onde está o campo magnético. Então, note, as pontas do dedo ele está apontando para fora aqui. Então, desse lado, o campo magnético está apontando aqui para fora. Ele vai dar a volta lá no infinito e vai entrar aqui por trás da espira. Então, na frente da espira, nesse caso aqui, eu tenho o polo norte, porque o campo está saindo ali, e na parte de trás eu tenho o polo sul, como está sendo mostrado aqui pela pequena bússola que ele desenhou aqui dentro. Tá? Então, isso aqui é uma espira circular. Tá? E essa é a direção do campo que ela gera. Okay? Para saber, é só usar a regra da mão direita. Dedão no sentido da corrente, e os seus outros dedos da mão circulam ali o fio, né, circulam a espira e te mostra para onde o campo magnético aponta. Tá?
E isso aqui vai ser útil para a gente resolver alguns problemas. Vão ter problemas que eu vou ter que saber aí o campo magnético da espira, vou ter que saber para onde que ele aponta, porque ele pode, esse campo magnético pode interagir lá com o fio que está ali perto, com uma carga elétrica que está passando com uma certa velocidade ali naquela região, ok? Então eu consigo calcular o valor do campo e depois usar outras expressões para calcular, por exemplo, a força magnética que esse campo gera no fio, numa carga, e assim por diante, tá? Um outro dispositivo, como eu disse, é a bobina. Tá? O que é uma bobina? É um conjunto de espiras. Tá? Como é que eu faço esse conjunto de espiras? Em vez de eu fazer uma volta só, eu vou enrolando. E eu formei meio que de forma meio que uma molinha. Tá? E essa bobina é um dispositivo também muito comum no nosso dia a dia. Tá? A gente tem muitos aí dispositivos que usam bobinas. O carro tem bobina. Tá? Essas portas aí de portão eletrônico usam aí uma variação da bobina. Tá? Que a bobina vai ter aí um núcleo metálico dentro dela ali, tá? E aí ela serve para abrir e fechar o portão lá da sua casa. Ela gera um campo magnético ali dentro que consegue mover a lingueta lá do portão, tá? E abrir esse portão. Então ela pode ser considerada aí um conjunto de espiras e ela também, ao ser percorrida por corrente, ela gera um campo magnético no espaço. Tá? E a gente consegue calcular esse campo, como está mostrado aí na figura. Tá? O campo magnético nessa situação, que eu tenho a corrente circulando nesse sentido, o campo magnético está apontando nesse sentido aqui. Ou seja, aqui onde está certinho, esse aqui é o polo norte, esse campo vai sair daqui, vai dar a volta lá no infinito e vai entrar aqui por baixo. Então aqui seria o polo sul, gerado por essa bobina. Funciona também como um ímã, assim como a espira. Tá? Todos esses caras funcionam como ímãs, só que ímãs artificiais, que eu ligo e desligo. Okay? E eu consigo calcular o campo magnético de uma espira, de uma bobina, perdão, como essa, tá? Aqui, não é essa expressão que nós vamos usar aqui nesse curso, tá? O campo magnético aqui é o campo H, tá? E esse outro campo que está mostrando aqui, na verdade, isso aqui a gente chama de fluxo magnético, que é uma coisa que vocês vão ver lá no eletromagnetismo aplicado, tá? Esse H que está aparecendo aqui, que é o campo. E existe uma expressão para esse H, e que no nosso curso a gente chama de B, de campo magnético a gente chama de B, tá? Só para não gerar muita confusão com essa figurinha aí, ok? E note que essa bobina, ela tem aí um comprimento L, e dentro desse comprimento L eu tenho um certo número de voltas, ou seja, eu tenho um certo número de espiras. E a intensidade desse campo depende do comprimento da bobina e do número de espiras, número de voltas que essa bobina tem, ok? E eu consigo calcular, nesse caso da bobina, eu consigo usar a lei de Ampère para calcular esse campo. Existe uma simetria aí entre as linhas de campo que eu consigo usar a lei de Ampère e calcular esse campo. Eu não preciso usar lá a lei da força bruta, que é a lei de Biot-Savart, apesar que eu posso também. E aí, usando aí a lei de Ampère, essa aí é a lei de Ampère na forma integral, tá? Integral de caminho do campo magnético, que significa essa integral. Isso aqui é igual à permeabilidade magnética do meio, vezes a corrente envolvida por uma estrutura geométrica que a gente chama de amperiana. Tá? Mas como nós não estamos resolvendo essa equação, não há necessidade de a gente mostrar o que, entrar em detalhes do que seriam essas coisas que eu disse para você. Tá? E aí, ao resolver essa equação, eu chego que o campo magnético gerado por uma bobina, dispositivo como esse, é dado por essa expressão. Tá? O que está aparecendo em H aqui na figura é esse cara aqui, é o B aqui. Tá? Então, o campo magnético de uma bobina ela depende de três coisas. Okay? Do número de enrolamentos, ou número de espiras que constituem essa bobina, esse N aí, a corrente que está passando por ela, tá? E o comprimento dela. Okay? Ou seja, quanto mais enrolamentos ela tem, maior é o campo. Quanto maior é a corrente que passa por ela, também maior o campo. Mas quanto mais comprida é essa bobina, né, menor é o campo. Existe uma relação de proporcionalidade inversa aqui entre o campo e o comprimento da bobina. Ao contrário com as outras duas grandezas. Existe uma relação de proporcionalidade direta aqui. Tá? Obviamente, até aqui, todos os campos que eu falei para vocês aqui são medidos em Tesla no sistema internacional. Tá? Inclusive da espira, da bobina, do fio, tudo. Então, note, para cada
tipo de dispositivo, eu tenho uma expressão que me dá o campo magnético desse dispositivo. Para o fio, eu tenho uma disposição, uma expressão. Para espira, eu tenho uma expressão. Para bobina, eu tenho uma expressão. Se eu olhar para um toroide, eu vou ter outra expressão. O toroide é um outro dispositivo elétrico que também se usa para gerar campo, tá? Que exibe um campo magnético. Okay? Você tem outros dispositivos, beleza? Todos vão ter aí a sua expressão para calcular o campo. Tá? E também eu aplico a regra da mão direita aqui a uma bobina. Só que a regra da mão direita para a bobina muda um pouquinho. Até aqui a gente estava falando que a corrente, né, a gente colocava o nosso dedão no sentido da corrente, ok? E os outros dedos da nossa mão, a circulação dos dedos da nossa mão, né, indicava para onde está o campo magnético. Tá? Aqui no caso da bobina, inverte isso, ok? A circulação da corrente, tá? Ela é dada pelos dedos da nossa mão e o dedão aponta para onde vai estar o campo magnético. Tá? Então, como ele está mostrando na figura aqui, eu tenho a corrente circulando nesse sentido, olhando para a bobina de frente. Então, ele colocou os dedos dele no mesmo sentido das setinhas da corrente, tá? E o dedão dele está apontando para o campo, ou seja, o campo magnético sai aqui e entra lá do outro lado. A mesma coisa acontece aqui. Okay? Se você colocasse aí o dedão no sentido da corrente, aí você ia ver os seus dedos no sentido da corrente, você ia ver com as unhas do seu dedo em cima da espira, ia estar apontando aqui para a direita, e o seu dedão ia estar apontando para cima, que é a direção para onde está saindo o campo magnético, ou seja, essa setinha vermelha aqui, é o norte. E nesse caso aqui também, aqui é o norte. O campo sai daqui, dá a volta lá no infinito e entra aqui. Aqui é o sul e aqui é o norte. Então eu uso dispositivos como esse aqui para gerar campo magnético. E ele funciona como um ímã, né, não natural, que eu posso ligar e desligar. E cuja intensidade do campo varia aí, principalmente com a corrente. Tá? Então, onde vão aparecer esses dispositivos? Em probleminhas. A gente vai ter lá alguns probleminhas em que a gente vai usar o cálculo do campo dele, gerado por essa bobina, para interagir com outras coisas, interagir com ímãs, interagir com fios, interagir com cargas com uma certa velocidade que passam na região onde existe esse fio, e aí a gente pode calcular lá a força magnética, dentre outras coisas. Okay? Então, esses são os tipos mais comuns aí de dispositivos que aparecem nesse nosso curso. Tá? E nós temos as expressões que calculam o campo. Obviamente, não resolvemos nenhuma dessas integrais. Tá? Elas não são inventadas, essas expressões, elas partem aí da resolução das equações de Ampère, da equação de Ampère, ou da de Biot-Savart, ou da de Faraday aplicada aos sistemas, à geometria do sistema. Tá? Ok? Então, vamos lá. Se eu não me engano, aqui a próxima coisa, deixa eu ver, é a lei de Faraday. Isso mesmo. Perdão. Uma coisa interessante sobre essa parte de campo magnético é que existe, vamos dizer assim, uma simetria no fenômeno. Digo, a gente sabe até aqui que quando eu tenho um dispositivo elétrico que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, essa corrente ela gera campo no seu redor, campo magnético no seu redor. Tá? Mas existe o efeito contrário. Eu posso, a partir do campo magnético, gerar corrente elétrica, fazer com que uma corrente elétrica flua pelo circuito elétrico, a partir da aplicação do campo magnético. Né? E essa lei, que é uma das leis de Faraday, né, uma das equações de Maxwell, essa lei de Faraday, ela é chamada, conhecida também como lei de Faraday-Lenz, que o Lenz também deu uma contribuição aí a uma interpretação da equação de Faraday, e essa equação diz exatamente isso, que quando o fluxo de campo magnético ele varia, né, um circuito fechado, tipo uma espira, uma bobina, né, essa variação do fluxo magnético induz nessa bobina ou nessa espira, nesse circuito fechado aí, uma corrente induzida. E como é que ele faz uma corrente induzida circular ali? Ele gera uma diferença de potencial, uma força eletromotriz nesse circuito fechado ali. Tá? Então, quando eu tenho o fluxo do campo magnético variando, ele gera ali uma força eletromotriz, uma tensão, uma diferença de potencial,
que dá origem, então, a uma circulação de corrente. Então, eu uso o campo magnético para gerar corrente. Então, eu tenho os fenômenos, né, em dois sentidos. Eu tenho corrente gerando campo e campo gerando corrente. Tá? Mas aqui tem uma sutileza muito importante. Tá? Quando a corrente se movimenta, ela gera campo. Se eu coloquei corrente para se movimentar, ou carga elétrica para se movimentar, ela gera campo. Essa corrente pode ser constante, que ela vai gerar campo magnético constante. Agora, para eu ter o sentido inverso, a partir do campo gerar corrente, eu preciso que o campo magnético seja variável, ou seja, que o fluxo de campo magnético mude. É essa mudança que, em último caso, vai gerar a circulação de corrente. Se eu tiver um campo magnético constante, o fluxo dele não mudar, eu não gero corrente. Não aparece corrente induzida no circuito. E essa lei de Faraday é muito importante, porque alguns dispositivos elétricos aí do nosso dia a dia funcionam a partir da lei de Faraday. E, em última instância, né, a eletricidade que está passando pela sua casa agora e alimentando aí o seu computador, a bateria do seu telefone celular quando você carregou ela, né, as luzes, tudo aí, a nossa energia, a nossa matriz energética no Brasil, ela é hidrelétrica, né, suportada aí também, obviamente, por termoelétricos, né, e outros tipos de geração, mas menores, né? Mas a grande massa de energia gerada no Brasil é através de hidrelétrica. E o que eu faço para gerar energia hidroelétrica? É hidro através de água. Eu uso a queda d'água para gerar energia elétrica, ou seja, eu transformo em primeira mão a energia potencial gravitacional que eu acumulo na água, eu transformo essa energia potencial gravitacional em energia elétrica, energia potencial elétrica. E como é que eu faço isso? No final do sistema, eu uso a lei de Faraday. O que acontece é que a água cai pela tubulação lá da represa e no fim dessa tubulação vai ter lá as turbinas. E o que é essa turbina? Né? São hélices mesmo, que a água vai passar e vai pôr essas hélices para movimentar. Mas tem um detalhe nessas hélices. Elas podem ser, assim, falando de uma maneira muito simples, de duas formas. Nessas hélices, grudadas nela, podem ter ímãs, e em volta lá desses ímãs, eu posso ter lá espiras ou bobinas. E aí o que acontece? A água vem, bate nessa hélice, põe ela para movimentar, consequentemente, os ímãs que estão colados na hélice vão movimentar, vão andar, e aí o campo magnético gerado por esses ímãs, ao passar pelas bobinas, esse campo magnético vai variar, vai mudar de valor. O fluxo vai ser variável. E essa variação de fluxo lá vai gerar nessas bobinas aí uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, obviamente, essa carga elétrica vai ser acumulada e tratada lá pela central, né, elétrica lá e distribuída para a gente depois. Tá? Então, literalmente, a gente está transformando energia potencial gravitacional da água em energia elétrica e lá no finzinho a gente usa a lei de Faraday. Tá? Esse sistema que eu falei para vocês, de colar o ímã na hélice e colocar as bobinas em volta lá, né, ele pode ser o contrário também. Eu posso ter as bobinas na hélice, coladas na hélice, e em volta da hélice eu posso ter os ímãs. E aí, quando a água passa na hélice, ela faz a hélice girar, as bobinas giram junto, então o fluxo de campo magnético lá gerado pelos ímãs que estão colados ao redor varia também na bobina, gerando também corrente elétrica. Então, funcionaria dos dois jeitos aí. Obviamente, estou descrevendo um sistema de uma forma muito simplista aqui, mas é assim que a gente gera energia elétrica no final das contas. Tá? E aí, o seguinte, como é que isso acontece? Né? Eu tenho esse sisteminha aqui, essa aqui é uma espira, um dos sistemas que eu posso observar aí a lei de Faraday, e aqui eu tenho um ímã, do norte e sul. O que acontece aqui? Para aparecer corrente induzida aqui, circular corrente aqui, ou nesse sentido, ou no sentido oposto, né? Note que eu coloquei aqui o norte virado aí para espira. Então, está saindo o campo magnético aqui do norte e atravessando essa área aqui encerrada pela bobina, pela espira, perdão. Né? Como é que eu faço corrente elétrica surgir aqui? Eu tenho que pegar esse ímã, né, e movimentar ele de uma forma, para frente ou para trás. Dessa forma, se eu movimentar ele para frente, cada vez mais linhas de campo atravessam a área da espira. Tá? E ao atravessar essa área, né, o fluxo de campo muda. Eu vou ter mais campo passando ao longo daquela área. Tá? E ao ter essa variação no fluxo de campo, vai aparecendo a corrente induzida aqui. E esse sentido da corrente, eu vou explicar
daqui a pouco para vocês para onde que a corrente circula. Se eu fizer o contrário, também aparece corrente. Se eu pegar o ímã e empurrar ele para trás, cada vez menos, quanto mais distante ele ficar aqui da espira, menos linhas de campo vão atravessar aqui a área de seção reta da espira. Então, o fluxo de campo vai variar de novo e, novamente, vai aparecer uma corrente induzida aí. Obviamente, o sentido dessa corrente induzida vai depender se eu estou aproximando ou afastando esse ímã aqui. E, obviamente, depende se é norte, o campo é norte ou o campo é sul. A mesma coisa aconteceria aqui se eu tivesse invertido esse ímã. Tá? Aqui tem uma simulaçãozinha lá do FET, só para vocês verem que surge uma corrente elétrica quando eu movimento o ímã. Tá? Então, está aqui o ímã, norte, sul, está aqui a minha bobina, não é uma espira, é uma bobina, no caso que eu tenho aqui. Essa aqui é a área de seção reta dela, então eu vou colocar esse ímã aqui perto. Tá? Note o seguinte, isso aqui mede a tensão, quando tem tensão aqui quer dizer que tem corrente circulando no circuito. E a luz aqui está apagada, isso indica que não tem corrente nenhuma circulando no circuito. Ou seja, o ímã está parado aqui na frente da bobina, tem linha de campo atravessando aqui a área da bobina? Tem, mas o campo não está variando. A quantidade de linhas de campo que atravessa essa área aqui é constante nesse momento em que o ímã está parado. Tá? Mas se eu pegar esse ímã e movimentar ele, eu vou fazer com que um número diferente de linhas de campo atravesse aqui a bobina, ou seja, vou variar o fluxo magnético, e ao variar o fluxo magnético vai surgir uma corrente no circuito, vai surgir uma diferente potencial no circuito, uma força eletromotriz, que vai ser apontada aqui pelo meu voltímetro e vai acender a lâmpada. Então aqui não está acontecendo nada. Nada, nada. Eu posso até inverter os polos aqui. Tá? Você viu que não deu invertida, porque o movimento ímã, você viu que deu uma acendida aqui, né? Ou seja, o fluxo mudou aqui. Mas enquanto o polo sul está parado aqui, não acontece nada. Nada, nada. Okay? Então vou desinverter. Na hora que eu desinverter, porque tem que girar o ímã, né? O fluxo muda, você vai ver que a lâmpada acende ali e tem uma diferente de proteção. Tá vendo? O fluxo mudou. Como é que eu posso fazer aqui essa lâmpada acender? Uma das maneiras, eu aproximo aqui o ímã e afasto. Aproximo e afasto. Toda vez que eu aproximo e afasto, o fluxo muda. E aí tem tensão no circuito, tem corrente induzida. Note ali que a setinha fica indo para a esquerda e para a direita, porque o sentido da corrente muda também. Tá? Se eu colocar o sul aqui e fazer a mesma coisa, eu tenho corrente do mesmo jeito. Okay? Deixa eu ligar as linhas de campo só para vocês verem aqui. Tá? Aqui parada tem essa quantidade de linhas de campo atravessando aqui a área de seção reta da bobina. Quando eu afasto aqui, né, você veja que um número menor de linhas de campo vai atravessando, ou seja, eu estou variando o fluxo. E ao variar o fluxo, eu gero uma corrente aqui. Okay? Então é isso. Ó. Ó. Eu estou variando o fluxo magnético, a quantidade de linhas de campo que atravessa aquela área, e ao acontecer isso, aparece uma tensão, uma força eletromotriz, uma corrente no circuito induzida, é o que faz a lâmpada acender e a setinha do voltinho mudar. Quando o ímã está parado, não acontece nada. Tá? Vou desinverter aqui também. Tá? E não importa como o ímã está apontado. Né? Se eu vario a quantidade de linha de campo, eu vario. Né? E quanto mais rápido eu faço aqui, por exemplo, quanto mais rápido essa variação de fluxo, maior é a corrente também. Né? Mais brilha a lâmpada. Eu posso trocar aqui por mais espiras e tal, mais bobinas, você vai ver que vai ficando cada vez maior ali também. Tá? Pode ajudar. Então, essa simulaçãozinha me ajuda a entender mais ou menos isso aí. Okay? E esse surgimento aí, dessa diferença de potencial, né, dessa força eletromotriz, devido à variação do fluxo de campo magnético no sistema, eu chamo isso de lei de Faraday, que é uma das equações de Maxwell. Em tese, isso também é uma integral, tá? Ela pode ser escrita na forma integral. Okay? Vou mostrar a forma dela. Fluxo de campo, né? Fluxo de qualquer coisa, o que está dizendo aqui. Fluxo de qualquer coisa é a quantidade de coisas que atravessam uma área. Por exemplo, vazão de água, né? É a quantidade de água que passa lá pela seção reta de uma mangueira ou de um cano, ok? Fluxo de campo também é definido desse jeito. É a quantidade de campo que atravessa uma determinada área. Ou seja, eu tenho que saber calcular a área, por exemplo, numa espira como essa aqui que é circular, eu tenho que saber calcular a área de um círculo.
E o campo magnético, eu tenho que saber calcular o campo magnético que está atravessando ali, né, aquela espira, aquela área ali. Tá? E aí vai depender de quem está gerando esse campo. Aqui é um ímã, então poderia usar a lei de Brod-Savart, mas poderia ser uma corrente, poderia ser um fio, uma bobina que está gerando esse campo. Tá? E fluxo de campo magnético no sistema internacional, né, que é campo magnético Tesla dividido por área, que é metro ao quadrado, isso recebe o nome aí, a unidade recebe o nome de Weber, ou Webers. Tá? E aí, quando eu tenho, isso aí é o fluxo, mas quando o fluxo varia, ou seja, a quantidade de campo magnético que atravessa essa área varia, se eu dividir isso pela quantidade de tempo, ou seja, essa variação acontece num certo intervalo de tempo. Tá? Se eu divido essa variação do fluxo pela quantidade de tempo em que essa variação leva para acontecer, eu tenho aí a força eletromotriz que surge aí nessa espira, ou nessa bobina, ou nesse circuito fechado. Tá? E o que é força eletromotriz? É tensão, é diferença de potencial. Tá? E aqui tem esse menos, aqui a gente vai precisar desse menos aí, porque a tensão pode ser tanto positiva ou negativa, né? O sentido ali que está aplicando a tensão no circuito. E isso está relacionado também de como varia esse fluxo. E também vai estar relacionado com como a corrente vai estar circulando ali nesse circuito fechado, que foi uma coisa que a gente não falou. Isso aqui é a lei de Faraday, tá? Escrita dessa forma mais simples. A força eletromotriz, ou seja, a tensão que surge aqui nesse circuito, ela é igual aí à variação do fluxo magnético, que é dado por essa equação, dividido pelo tempo. O tempo que se leva para variar esse fluxo magnético, multiplicado aqui por menos 1. E o que é o Lenz? O que o Lenz tem a ver com isso aí? Né? Isso aí só para lembrar as unidades, tá? Força eletromotriz é tensão, que é medida em volts, e fluxo magnético é medido em Webers. Onde é que o Lenz entra aí? O Lenz explicou para onde circula a corrente induzida. Ou seja, eu estou aproximando esse campo, esse ímã dessa espira, tá? Está aparecendo uma força eletromotriz nela e essa força eletromotriz induz corrente. Essa corrente circula aqui num dado sentido. Tá? Para onde que essa corrente circula? Qual que é o sentido ali? Nesse desenho está mostrando que ela está circulando nesse sentido. E note, nesse desenho aqui eu tenho essas linhas pontilhadas vermelhas que mostram o campo magnético, como o campo magnético do ímã está variando ao atravessar a área da bobina. E eu tenho essas outras linhas aqui em azul. Essas linhas em azul são o campo magnético gerado pela corrente induzida aqui. O que acontece é o seguinte, a natureza se comporta de uma forma meio engraçada nessas situações. Parece que a espira não quer que a quantidade de campo magnético que atravessa ela, ela não quer que essa quantidade varie. E aí veja o seguinte, nessa situação aqui em que eu aproximo o ímã, essa quantidade varia. A quantidade de linhas que atravessa ali, a espira aumenta. E aí a espira não quer que essa quantidade de campo aumente. E aí o que acontece? Né? Aparece uma corrente induzida na espira, e um dos motivos dessa corrente induzida, um dos propósitos dela, é impedir esse aumento nessa situação. Para impedir que o campo magnético aumente ali, essa corrente circulando na espira, ela gera um campo no sentido contrário ao campo que está entrando nela ali, de forma a impedir o aumento. Se você usar a regra da mão direita, colocar o seu dedão no sentido da corrente e os seus dedos da mão circularem a espira, você vai ver que essas linhas em azul aqui é o campo magnético gerado por essa corrente induzida, ou seja, o campo magnético está apontando nesse sentido. Ou seja, eu estou aproximando o ímã, aumentando as linhas de campo que estão entrando aí, apontando para a esquerda. A espira não quer, ela gera um campo apontando no sentido contrário, para impedir a variação do fluxo de campo magnético. Tá? Essa é uma coisa interessante. Tá? A mesma coisa, algo semelhante, aconteceria se eu estivesse afastando aqui o ímã. Se eu estivesse afastando o ímã, a quantidade de campo ia estar diminuindo. A espira não ia querer que a quantidade de campo diminuísse. Então, ela ia gerar uma corrente induzida, só que agora, né, como eu estou afastando o ímã e o campo está diminuindo, ela ia induzir uma corrente aqui para fazer aumentar o campo. Porque o campo está diminuindo, então ela teria que aumentar para manter o valor de campo constante ali. Então, a corrente ia estar circulando no sentido contrário.
Aqui está mostrando a corrente circulando nesse sentido. Para eu ter campo gerado por essa corrente no sentido oposto, a corrente já está circulando no sentido oposto ali. Então, essa foi a contribuição de Lenz para a lei de Faraday. O Lenz mostrou para onde a corrente elétrica induzida ela circula. E por quê? A razão disso é que a bobina ou a espira, elas não querem que a quantidade de campo magnético varie. Ele vai variar. Tá? Ele vai variar, não tem jeito. Quem está mexendo no ímã aqui vai fazer as linhas de campo variar. Mas a espira não quer, a bobina não quer. Então, por isso que aparece a corrente induzida, para impedir essa variação. Tá? E para impedir essa variação, ela induz corrente no sentido que vai gerar um campo magnético num dado sentido. E a intenção é a soma vetorial desses campos magnéticos manter o campo constante. Então, para isso, a corrente vai estar circulando ora para um lado, ora para o outro. Tá? Então, essa é a contribuição de Lenz, que por muito tempo muita gente vê essa equação e chama aí de lei de Lenz, tá? Mas não é, na realidade, essa lei é a lei de Faraday, tá? E o sentido da corrente é dado pela observação de Lenz. Okay? E isso aqui é um fenômeno interessante, porque os motores elétricos, eletromagnéticos, funcionam seguindo esse princípio, geradores eletromagnéticos funcionam a partir desse princípio. Tá? A geração de energia elétrica do nosso mundo funciona a partir desse princípio. Okay? Então, é uma lei extremamente importante. É uma das 4 leis de Maxwell. Okay? E aqui nós temos uma série de problemas relacionados com a lei de Faraday, tá? Que vai usar aí a variação do fluxo magnético para a gente calcular a força eletromotriz, ou seja, a tensão aplicada no circuito, a corrente que está percorrendo o circuito. Que note bem, voltando aqui, essa corrente está circulando aqui na espira. Essa espira é um cara, é um condutor, ela tem uma resistência elétrica. Tá? Ao aparecer essa corrente induzida aqui, esse cara tem uma resistência elétrica, isso aqui é um circuito. Isso aqui é um circuito elétrico. E eu consigo estudar esse circuito elétrico aqui usando a lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes corrente. No caso aí, a corrente seria a corrente induzida. E a tensão seria a força eletromotriz, que é dada por essa expressão, que é a lei de Faraday. Então, um dos pontos mais importantes nessa parte de eletromagnetismo é a lei de Faraday, porque é uma lei que está comum, é presente no nosso dia a dia. Tá? E aí muitos problemas da antiga, extinta prova integradora estavam relacionados aí com a lei de Faraday, nessa parte aí de campo magnético. Então, vou fazer alguns exercícios aqui, utilizando a lei de Faraday, aplicado a esses probleminhas aí. Inclusive, moçada, a lei de Faraday é uma das maneiras de se fazer gato na rede elétrica, tá? Que eu não vou explicar para vocês aqui, não. Tem um exercício mais para frente que a gente vai resolver, para fazer propaganda e dizer que eu estou incentivando as pessoas a fazer gato. Mas é uma das maneiras que se faz gato na rede elétrica, sem precisar ligar fios na rede elétrica para roubar energia. Você consegue roubar energia se aproveitando aí da lei de Faraday. Você consegue aproximar ali um dispositivo elétrico ali da rede elétrica e conseguir gerar corrente induzida só pela aproximação desse dispositivo lá. E com essa corrente induzida, você consegue colocar os dispositivos que você quer para funcionar. Tá? Ou seja, você rouba energia. Okay? Mas não faça isso, é contra a lei, isso da cadeia. Tá? E você sabia que na nossa conta de luz está embutido justamente esses desvios de energia elétrica. Né? As pessoas que roubam energia elétrica, ou seja, não pagam energia, as geradoras de energia, né? A geradora de energia não toma prejuízo, não. Ela dilui esse gasto, essa perda de dinheiro, com roubo, na nossa conta de energia. Nós pagamos por aqueles que roubam. Tá? Então, vamos lá. O exercício 10 é o seguinte. Uma bobina consiste aí de 200 espiras, ou seja, 200 voltas de um fio. Cada fio é um quadrado de lado D igual a 18 centímetros. Tá vendo? Essa espira aí, né? Cada uma das espiras, ela não é circular, ela é um quadrado. Tá? Se fosse circular, a área, para calcular a área, seria a área de um círculo, né? Que é π vezes r ao quadrado. Agora, isso aí é um quadrado. Né? Como é que calcula a área de um quadrado, ou de um retângulo, né? É base vezes altura, é lado vezes lado. Okay? E cada fio é um quadrado de lado D igual a 18 centímetros e um campo magnético uniforme direcionado perpendicularmente ao plano da bobina ligada.
Então, essa bobina quadrada tem um campo magnético que está atravessando essa área de seção dela reta, essa área quadrada, né, perpendicularmente. Okay? Se o campo muda linearmente de 0 para 0,5 Tesla em 0,8 segundos, qual é o módulo da força eletromotriz induzida na bobina enquanto o campo estiver mudando? Então, ele quer que eu calcule a força eletromotriz, dado que o campo magnético que atravessa essa bobina aí, ele varia. Em 0,8 segundos, ele passa de 0 para 0,5 Tesla. Tá? Então, vamos lá. Eu vou usar aí a lei de Faraday, né, que é essa lei aqui, mas para isso eu tenho que calcular algumas coisas. Okay? Primeiro, ele me diz aí, né, para usar aqui a lei de Faraday para calcular a força eletromotriz, eu preciso calcular o fluxo de campo magnético. E eu vou precisar da variação desse fluxo, ou seja, o fluxo final menos o fluxo inicial. E como é que eu calculo variar fluxo de campo magnético? É o valor do campo dividido pela área, através da qual esse campo está fluindo. Tá? E aí eu consigo usar aqui a equação de Faraday, que me dá a força eletromotriz, ou seja, a tensão. Tá? A área da minha bobina aí, a área de seção reta, ela é uma área quadrada, uma área de quadrado. Como é que calcular a área de um quadrado? Né? De um quadrado tem os dois lados iguais, então base vezes altura, né? Os dois são iguais, então é o lado ao quadrado. Né? Como eu falo que o lado aqui vale D, é o lado ao quadrado. E aqui, caso a gente precisasse, fosse necessário, eu teria aqui também, né, o campo magnético produzido pela bobina. Aqui ela não está produzindo, está sendo passado um campo magnético por dentro dela. Tá? Então, vamos lá. Para resolver esse problema, a primeira coisa que eu vou calcular é o fluxo. Então, eu tenho lá, no início, o meu campo magnético é 0. Então, para calcular o fluxo inicial aí, né, de campo inicial, seria o valor de campo, no início, que é 0, dividido pela área por onde esse campo está fluindo, que é uma área quadrada. E aí a área lá, já que o lado vale D, D ao quadrado, 0,18 ao quadrado. 18 centímetros passei para metro. Então, 0 dividido por 0,18 ao quadrado, isso vai dar 0. Então, o fluxo inicial é 0. Vou calcular também o fluxo final. É a quantidade de campo que está passando ali naquela área quadrada. Né? Então, a quantidade de campo aí é 0,5 dividido pela área, que é 0,18 ao quadrado. Fazendo essa conta, você vai chegar aí que o valor do fluxo final é 15,43. Deixa eu só conferir aqui, que eu erro bastante essas contas, né? 0,5 dividido por 0,18 ao quadrado. Isso mesmo. 15,43. Lembrando que a unidade de fluxo de campo magnético é Weber. Então, aqui eu tenho o fluxo final e o fluxo inicial. Eu posso já jogar agora na expressão para calcular a força eletromotriz. Ou seja, usar a lei de Faraday para calcular a tensão, a força eletromotriz. E a variação, quanto tempo que leva para esse fluxo variar? Leva 0,8 segundos. Então, o tempo também é o tempo. Então, vou jogar lá na expressão. Então, jogando na expressão, variação de fluxo é igual a variação de qualquer coisa, né? É a coisa final menos a coisa inicial. Aqui, no meu caso, a coisa é fluxo. Então, a variação de fluxo vai ser o fluxo final, que é 15,43, menos o fluxo inicial, que é 0. E o menos aqui é da equação, está lá do lado de fora. Dividido pela variação do tempo, foi 0,8 segundos. Vou substituir aqui. Fazendo a conta aqui, né, aqui dá para ver que vai ficar 15,43 dividido por 0,8, vezes o menos ali de fora. Então, a força eletromotriz que vai aparecer aí nessa bobina, né, de 200 espiras aí de lado quadrado, né, vai ser aí de menos 19,3 volts. Tá? Lembrando aí que a tensão, né, ela pode ser positiva, negativa, né? E aí vai dizer para onde que a minha corrente está circulando. Tá? Então, essa é a força eletromotriz que surge nessa bobina e vai dar origem a uma corrente elétrica. Tá? Okay? Mais alguns dados dá para calcular essa corrente também. Okay? O microfone está ligado? Tá. Vocês estão quietinhos, né? Vocês estão fazendo outros trabalhos aí, né, Cavalo? Beleza? Então, isso aí usa esses 10. Eu acho que é isso que ele pede. Só isso. Qual que é a força eletromotriz? Pronto. Tá. Força eletromotriz é calculada usando essa expressão. Mas, para isso, algumas vezes eu vou precisar calcular o fluxo magnético. Tá?
Vão ter problemas que eu vou ter que calcular o campo, que pode ser o campo produzido lá por uma espira, uma bobina, um fio. Então, tem expressões para isso. Então, esse é o 10. Vou fazer mais um aqui. Esse aí tem meio que de uma integradora para fazer o seguinte. As usinas hidrelétricas são responsáveis pela transformação da energia mecânica, queda da água, em energia elétrica. Na figura a seguir, temos uma representação dos diferentes setores que constituem uma usina hidrelétrica. Pode-se dizer que o elemento fundamental do processo de obtenção de energia elétrica é o gerador. Em seu funcionamento, a rotação de uma série de ímãs dentro de molas de arame produz variação do fluxo magnético no interior dessas molas. Essas molas são as bobinas, né? Levando ao surgimento de uma corrente induzida. Para simular esse funcionamento, um aluno resolveu criar um protótipo em que iniciava um fluxo magnético de 37 vezes 10 a menos 3 Weber's em um anel circular e interrompia repentinamente em um intervalo de 10 a menos 3 segundos. Considerando que a resistência elétrica do anel utilizado no protótipo é de 5 ohms, qual é a medida da corrente elétrica induzida que surge no anel? Então, aqui, ele quer saber a corrente elétrica circulando nesse anel. Okay? Ele te deu a resistência do anel. Né? E ele te deu aí, né, a variação do fluxo. Ele já te falou aqui, ó. Iniciava o fluxo. Então, 3 vezes 10 a menos 3 Weber's, tá? Em um anel circular, e interrompia repentinamente no intervalo aí de 10 a menos 3 segundos. Okay? Então, usando aí a lei de Faraday, ele diz o seguinte, que iniciava o fluxo. Então, o fluxo inicial é 37 vezes 10 a menos 3 Weber's. E o fluxo final é zero, porque ele interrompia o fluxo. Então, o fluxo final é zero. E isso acontecia num tempo de 10 a menos 3 segundos. Tá? E ele ainda me deu a resistência aí, né, dessa espira, desse anel que o aluno estava fazendo esse teste. A resistência desse anel é de 5 ohms. Okay? Então, vamos lá, vou utilizar aí a equação lei de Faraday para calcular a força eletromotriz, calcular a tensão, usando os dados que ele já me deu no problema. Então, substituindo ali, o fluxo, variação de fluxo, é fluxo final menos o inicial. O final é zero e o inicial é 37 vezes 10 menos 3. Tá? O menos é lá da equação, e isso dividido pelo tempo em que ele causou essa variação de fluxo, que foi um tempo muito pequenininho, tá? 1 milissegundo, né? 10 a menos 3 segundos. Fazendo essa divisão, daqui você já vê, né? Que aqui 0 menos 37 vezes 10 a 3 vai dar negativo, vezes o negativo aqui vai ficar positivo. Então, eu tenho aqui o 37 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 3. Isso aí, fazendo a conta, vai dar 37 volts. Ou seja, ele conseguiu aí gerar uma força eletromotriz, uma tensão nesse anel de 37 volts, estimulando aí essa variação de fluxo. Mas o que o problema quer é a corrente induzida nesse anel. Okay? Aqui está o anel, ele aplica essa tensão nesse anel, essa força eletromotriz induz essa corrente aqui induzida que vai circular pelo anel. Né? Ele quer saber o valor dessa corrente. Ele me deu a resistência, eu posso usar a lei de Ohm. Lei de Ohm, tensão é igual a resistência dividido pela corrente. Eu tenho a tensão, que é 37 volts, força eletromotriz e tensão são sinônimos. Tá? Obviamente, força eletromotriz tem aí, né, uma sutileza. Né? Aí, no caso, é a tensão gerada aí pela lei de Faraday, né, pela variação do fluxo magnético. E a gente também chama de força eletromotriz lá quando a gente trabalha com baterias ou pilhas não ideais, né, que tem resistência interna. Então, força eletromotriz é a força, né, entre aspas, né, que é uma carga elétrica que tem que se fazer para conseguir vencer a resistência interna lá da bobina, da pilha ou da bateria. Bom, então, voltando aqui. Aplicando a lei de Ohm, eu tenho a tensão, que é 37 volts, e tenho a resistência, que é 5 ohms. Eu consigo calcular a corrente. Substituindo aí. Então, passando 5 lá, dividindo 37, a corrente aí, 5 dividido por 37, essa corrente é de 7,4 amperes. Então, gerou uma baita corrente aí. Né? Ele não tem uma diferença de potencial alta, mas a resistência, né, é muito baixinha, 5 ohms.
que fez aí uma corrente de 7,4 amperes aí, 5 horas. Tá? Sim? Quem fez uma pergunta aí? Ok, então tá bom. Então era esse o problema que eu estava pedindo. Dado aí a variação de fluxo, calcular, né, a corrente induzida aí nesse anel. Tá? Bom, aqui eu chutei para onde a corrente está circulando, tá, moçada? Eu não sei para onde que o campo está atravessando essa espira aqui, não. Aqui é só uma maneira, só uma figura ilustrativa mesmo. Tá? Fiz um outro probleminha aqui também, de integradora. Note que, na época, a integradora gostava muito dessa fase da matéria aí, porque é uma parte da matéria muito aplicada, e a gente conseguia fazer experimentos lá no laboratório, quando essa disciplina era 120 horas, em que a gente via essa corrente mesmo. Inclusive, era esse sisteminha aí. Tá? A gente tem lá bobinas, espiras, e a gente tem esses micro e mili amperímetros aí que permitiam a gente medir essas correntinhas que eram geradas nesses sistemas, tá? E desse jeito mesmo, com imã mesmo, tá? Bom, mas enfim. O 15 é o seguinte: um estudante de física aproxima um ímã de uma bobina formada por uma sucessão de espiras condutoras, como mostrado na figura. Né? Uma bobina, esse é um conjunto de espiras. A minha filha pirando aqui, você está escutando? Doidona, tá igual o pai. Tá? Um perímetro é conectado a uma bobina para que sejam feitas as leituras do valor da corrente no fio. Suponha que o estudante mova o ímã da maneira em que o fluxo magnético varia a uma taxa constante de 0,3 Webers por segundo, à medida que ele aproxima o ímã da bobina. Okay? Perdão, moçada, minha filha chegou aqui e está pedindo uma coisa. Só um minutinho. Deixa eu pausar aqui a gravação.